o mais ativo, porque tu fazes toda semana tuas lives. E tu tens uma verve, uma capacidade de falar, de convencer muito boa. Passa muito a verdade no que tu falas. Obrigado, Zumar. Esse é o Zumar, esse é o Zumar, Mas Marcelo, esse é o Zumar. Não, mas é verdade. O Assad é muito Grande bom Zumar. também. Boa noite, Zumar. Boa noite, Boa Marcelo. noite, Boa Assad. noite, Assad. Bem-vindo. Deu certo entrar aí, né, cara? E Obrigado. Deu certo, André. Eu só vou fazer o seguinte, eu tô com fone de ouvido aqui, mas não está saindo no meu fone de ouvido. Eu não sei se é alguma configuração. Vou pedir um minuto, só vou trocar o fone de ouvido, vou colocar o de fio, Deixa eu porque te assim eu falar prefiro, tá uma bom? coisa, então, Fala. Assad. Nas lives, está realmente ficando melhor o som sem o fone. sem Ah, então Eu tá parei de usar. bom. Então tá bom. Se Tira, tá bom sem o fone, tá bom. tá Para mim tá excelente. ótimo. Está escutando bem a gente? Tô fantástico. Que bacana. Pessoal, estou muito contente aqui de juntar dois colegas aí, que eu respeito muito aí, a gente pensa muito parecido. Acho que é isso que é o legal aqui dessa live, da gente expor aqui para quem está assistindo a gente, né? Eu vou até parar um pouquinho só os comentários aqui, para a gente até ficar mais fácil para a gente assistir. Depois a gente abre até para o pessoal fazer perguntas aqui. Que acontece? Tem um negócio muito importante que eu vejo muitos colegas falando, Zumar, que nem você fala, pô, Marcelo, você fala legal. Eu falo, gente, eu não sou dessa época, só que eu dei a cara a tapa. E eu entrei aqui nesse mundo, né? E graças a Deus tem dado muito certo. E eu falo para os colegas mais velhos, mais antigos, né? Eu já estou indo para 52 anos aqui, e eu falo, gente, o pessoal da nossa época, 50 mais, 60, não é criado nisso, só que a gente está ficando quieto. E os meninos mais novos, nada contra os meninos mais novos, mas os meninos mais novos já nasceram com isso na cara deles e é muito bacana isso. Só que eles estão falando meio que as coisas que a gente não concorda. Eles estão criando nomes novos para coisas que a gente aprendeu lá atrás, na nossa residência. E a gente tem que mostrar para a população que não tem nada de novo, que não tem nada de milagroso, né? E foi coincidência demais, Assad. No dia 1º de abril, a gente aqui tendo que, né, desmentir destruindo a algumas mentira. coisas aqui. Combatendo Existe, a mentira no dia da mentira. existe um outro aspecto, Marcelo, se você me deixa aí também só completar o que você está falando, É que eu nosso. tenho percebido disso que você falou, mas é o seguinte, a gente que está, eu também tenho 56 anos, eu entrei, né, na residência de plástica em 96, entrei na residência em 96, então dali para cá eu só vivo plástica, né? Não era especialista ainda, mas eu não faço mais nada na vida que não seja cirurgia plástica. E o que você falou dos meninos mais novos, de uma geração falar 10 anos menos ou 15 anos menos, né? Quer dizer, eles têm colocado várias coisas como se fossem muita novidade, porque muitas vezes não conhecem a história. Não é nem por má fé, não é nem por maldade. Muitas vezes eles não conhecem, não viveram o tempo lá atrás que a gente acabou escutando aqueles, vamos falar, os precursores das técnicas que a gente assistiu eles, que a gente acompanhou eles. Os mais novos às vezes não fazem nem ideia. Quando a gente fala, não, mas isso aqui já se fazia, o professor tal fazia, tal médico fazia, o cara olha para nossa cara como fazia, né? E eu me lembro de uma aula sua, e aqui eu vou, para o pessoal saber, eu já falei isso para você esses dias, uma aula sua do ano retrasado, fantástica, fabulosa aqui na Jornada Centro-Oeste, que você trouxe uma história aí da cirurgia plástica, você trouxe o que já se fazia de forma um pouquinho menos sofisticada, talvez, mas de lipo HD e tudo mais, que já se fazia tudo isso há muitos anos, e que você mostrou aqui. E eu assisti a aula, eu até mesmo fiquei de queixo caído, porque eu não sabia que era desta forma como você mostrou, entendeu? Então é assim, porque também não conhecem a história, né? A gente viveu ela mais. E assim, eu acho que tem aí junta duas coisas, eu acho. Uma, a população, principalmente a nossa, ela tem uma média de estudo pequena. Isso a gente não pode. A nossa educação no Brasil ela é muito falha. Tá? Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina há 22 anos. E eu tenho visto
notado que tem caído a qualidade intelectual dos alunos. Então, um aluno que entra na medicina, ele já estudou muito, fez 6 anos de medicina. E depois eu ainda sou chefe, como o doutor Marcelo foi chefe do serviço dele, lá em Goiás, eu sou chefe do serviço de cirurgia plástica da residência, que são 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, eles saem com 12 anos. São são 23, 24 mil horas de trabalho, de estudo. Mas aquilo que o professor Igor Pitangui falava, a formação holística, a formação de cultura é muito pequena. Então, isso falando de uma elite intelectual, que não podemos negar, e um cirurgião plástico né? O professor Joseph Murray ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, foi o único cirurgião plástico, em 1980. Então, fez o primeiro transplante renal, né? Estudou muito em rato, em animais, depois fez em gêmeos, depois fez entre cadáver, um cadáver para humano. Ele mereceu esse prêmio Nobel, professor em Harvard. Mas, assim, junta um pouco também a ganância, né? Um pecado capital. Porque chega o rapaz, ele vê lá o cirurgião plástico. A cirurgia plástica ela veio no tempo, né? Eu tenho 56 anos e venho muito... Mas eu comecei a ajudar a cirurgia plástica, eu fiz direito, abandonei, fiz daí cirurgia, e comecei no primeiro ano de faculdade a ajudar um cirurgião plástico, o professor Rodrigo Dessa Neves, que foi o primeiro cirurgião plástico aqui de Santa Catarina. Isso, ele fez sua residência na USP, em São Paulo, com o Espina, né, com o Vitor Espina, e comecei a ajudar lá, a fazer cirurgia, ajudar o doutor João Francisco Vale Pereira a fazer o queimadinho, a gente dava pontinho e tal. E naquela época, como hoje, não podia não cirurgião plástico ir no congresso. Mas os congressos não eram profissionalizados. Então, quem passava o slide era a gente. Então, os slides eram slides mesmo, aqueles... Acho que o Marcelo chegou, ele é mais novo, mas chegou a pegar essa época do carretel de slides. Sim. A gente passava. E assim, ó... Até do mimeógrafo, acho que ele pegou, viu? Claro, peguei. Nós estamos na mesma idade, gente. Eu peguei. Aquela folha cheirando álcool, ficava até meio doido na hora da aula, assim, ó. Slap. O professor carregava o carrossel de slide embaixo. Isso. E aí a gente montava para ele, e assim, ó, a gente tinha um respeito muito grande pelos nossos professores, né? Muito grande, e um respeito muito grande pela medicina. Saber que é uma profissão difícil, uma profissão que, nos moldes de hoje, ela foi fundada na Itália, nos moldes que nós estudamos hoje, na Itália, em 1211, pelo rei italiano Frederico II. Então, a medicina era o pajé da época. E o Frederico II, em 1211, na época da escolástica, ele decidiu, como era rei, decreto, que a pessoa, para ser médico, teria que passar por um tutor ou tutores e depois se apresentar numa banca pública na Universidade de Salerno, que fica ali a sudoeste de Nápoles, que foi a primeira faculdade de medicina da Europa. Então, isso, 1211, é mais antigo que Portugal. Não é? Muito chão, hein? Muito chão. E depois disso, começou as especializações, começaram. Na França começou, eles chamavam de internato, mas a residência nos moldes nossos, que foi feita por Harvard, no Johns Hopkins, foi de 1889, o ano da proclamação da República do Brasil. Então, nós vemos de longe. E me parece, assim, eu falo isso com uma certa tristeza, que muita gente nova, e tem muita gente boa, nós somos 6.500 plásticos, quase todo mundo é bom. É que aquele que é ruim,
E ele é desonesto. Mais barulhento, Ético. Gilmar, é mais barulhento. Ele é barulhento. E ele é que faz essa barbaridade de fazer a nossa especialidade, que é tão longa e tão difícil, parecer um negócio. Um negócio, aquilo que não é. Isso não é um negócio. Né? Ser médico é... A gente tira... Vocês dois são bons médicos e já tenho certeza que passaram por isso, de fazer a ressuscitação cardiopulmonar de alguém parado, com o coração parado, não respirando mais, que a pessoa está morta. E, não é fácil. E a gente massageando e a pessoa voltar. Eu falo que nós somos da época, Zomar, nós somos da época que entrar na medicina não era para qualquer um. Não é para quem, eu quero. Não é querer. Você tem que ter um dom, você tinha que ter boas notas e entrar. Hoje a medicina, infelizmente, ficou para qualquer um. Né? O pessoal distribuiu até uma vaga esses dias, parece no Big Brother, distribuiu uma vaga de medicina. Então, assim, isso é uma coisa triste. E é bom deixar bem claro aqui que, assim, o pessoal mais novo, tem gente excelente com os mais novos. Sem dúvida. Eu aprendo com mais novos, eu aprendo com os meus residentes, alguns detalhes às vezes, na cirurgia, que ele aprendeu com outro staff, né? Isso é uma coisa muito nova. E eles estão acostumados muito com esse mundo da internet. E a gente tem que aprender com eles, é o que a gente está fazendo aqui. Nós, né, 3 tiozão aqui, apanhando, batendo a cabeça, nós estamos aqui. Aconteceu uma coisa muito engraçada esses dias, que a paciente perguntou um negócio para mim, então eu fui indicar um outro profissional para essa paciente, né? E ela pegou, nossa, doutor, tem poucos seguidores, né? Falou assim para mim, olha só que interessante, um colega médico. Aí eu peguei, depois eu comentei com ela, falei, olha, meus professores, as pessoas que eu mais admiro, as pessoas que, se eu tiver alguma dúvida, essas pessoas geralmente são as que têm menos seguidores. Né? Isso é uma coisa incrível. Existem excelentes cirurgiões plásticos com muitos seguidores, claro. Mas é aquele contrassenso do pessoal que está vindo, que tem todo um conhecimento da profissão e que ainda não está habituado com esse mundo aqui. Mas, assim, vamos tentar mostrar algumas coisas que a gente falou assim, vamos falar sobre as verdades dos mitos aqui, né, sobre a cirurgia plástica. E, assim, isso é coisa comum no nosso consultório, Zumar e Assad. Né? Frequentemente, eu escuto nos meus pacientes no consultório, doutor, o senhor faz o sutiã interno? Vocês escutaram isso no consultório de vocês? Eu quero saber de vocês, como que vocês abordam isso com o paciente. Vamos falar sobre o sutiã interno, depois a gente fala sobre a próxima recuperação rápida, vamos dar essa dica para quem está escutando a gente aqui, e para eles também aprenderem, né, a ver que aquele médico está falando aquilo não é uma coisa certa, não é correto. O que vocês falam para o paciente de vocês? Assad, vamos pela letra A antes. O Z é o último sempre. Obrigado, Zumar. É assim, na verdade, Marcelo, eu demorei um pouquinho para me inteirar desses termos, tá? E confesso que até um pouquinho talvez por um jeito meu de ser. Eu ficava pensando, mas eu não vou ficar me importando com termos, com coisas que podem ser só de marketing e tudo mais e tal. Mas as pacientes começaram a insistir, doutor, mas o senhor faz... Inclusive, muitas vezes não chegavam até o consultório, Marcelo. Muitas vezes, por WhatsApp mesmo, elas já perguntavam para a secretária, o doutor faz a técnica do sutiã interno, né? E é óbvio que a gente tem que se obrigar a estar atualizado até com os termos, né? E talvez isso até mais. E aí eu fui ver o que era o sutiã interno. O sutiã interno é uma fixação do sulco, mais ou menos ao nível da sexta costela, para você poder travar o sulco da mama aqui, na tentativa de não deixar ele descer, não descolar nada, fazer um novo sulco, né? Ou algo muito parecido com isso. E isso eu só faço desde 1996. Eu só não sabia que isso chamava sutiã interno, entendeu? Porque isso a gente aprendeu na residência, a gente aprendeu anatomia, onde a mama começa lá mais ou menos no segundo do espaço intercostal, mais ou menos na terceira costela, termina mais ou menos lá na sexta costela, e a gente bloqueia lá embaixo na tentativa de evitar descer. Deixo sempre claro para os pacientes que não existe não é parafusado, não é uma coisa de aço. Quer dizer, pode até haver falhas futuramente, mas assim, a questão da técnica em si, a gente faz
desde sempre, só que sem nome. Aí o que aconteceu? Eu explicava isso, mas muitas vezes a paciente não entende que isso é o sutiã interno. Às vezes ela acha, muitas vezes algumas pensam, que se você não fala sim, faço o sutiã interno, ela pensa, não, você não faz o sutiã interno. Vou pegar até o seu ganchinho aí do sutiã interno e vou te falar da calcinha interna. Porque Exatamente, eu ia também tem falar a isso aí. calcinha interna, Tem entendeu? calcinha interna, E a pessoal. calcinha interna, eu não sei, eu não sou historiador, não tenho tanto conhecimento da externa, da ideia, mas eu acho que desde quando o Kalia bolou lá a técnica do abdômen, já deve ter pensado em alguma coisa parecida em fixar aquela cicatriz pública, posicionar e fixar, né, a pública para que ela não subisse, para que ela não ficasse, porque ela fica realmente frouxa e ela tem um descenso por causa de gestação, por causa de peso e tudo mais, né? Então, vou fazer assim um paralelo. Calcinha interna, sutiã interno. O que que é? É fixar o tecido num determinado ponto, que o médico já conhece, quer dizer, estudou para isso, para evitar que se desloque, que solte e tudo mais. Isso não é, como se diz assim, absoluto, não quer dizer que não possa acontecer, mas a ideia é essa. Então, hoje, quando me perguntam, eu falo sim, eu faço. Apesar de eu ainda não me sentir confortável com a terminologia, porque eu ainda prefiro a terminologia mais técnica, sabe? Porque acho que eu sou mais técnico. Mas se você não conversa a língua do paciente, o paciente realmente não entende, tá? É. Mas esclareço, o que faço não é agora porque virou, como eu costumo falar no consultório, às vezes até um pouquinho de forma antipática, mas eu uso essa expressão, Eu modinha, falo né? Eu falo, a pessoa também. fala assim, Eu falo. ah, sabe, você é um cirurgião que usa técnicas antigas. Eu falo, não uso técnicas antigas, gente, muito pelo contrário. Eu tento usar o que tem de mais moderno, eu só não faço modinha. Ah, mas é só porque é modinha fazer isso, todo mundo está fazendo, o senhor não está... Não, estou fazendo porque eu não concordo com isso que está sendo feito. Aí é outra questão, né? Mas eu Exato. faço essa técnica do sutiã interno, sempre fiz, da calcinha interna, sempre fiz. Ou seja, você faz, doutor? Faço? Claro que eu faço. Faço. E Eu, você, eu, Gilmar, o que eu você assim, ó, fala? assim, ó, lá o sutiã interno, aquela fita de músculo que se colocava o retalho quando era o retalho inferior, isso aí foi o Milton Daniel, que já revendo coisa passada, ele republicou o Milton Daniel ali do Paraná. E eu acho engraçado esses nomes. É assim, ó, me parece, sabe o quê? Eu tenho um horror a vendedor, quando a pessoa faz cirurgia como vendedor de alguma coisa, como um broker, um vendedor de carro, vendedor o meu carro tem pneu redondo, o pneu é de borracha e redondo. Sim, mas todos eles não são? Não, todos são, mas o meu é redondo. Então, cai nisso. A pessoa, ela esconde a sua falta de experiência, a sua falta de qualidade, porque precisa de algum tempo para melhorar. Muita gente vai lá, faz um final de semana, aí volta, agora eu faço sutiã interno. Mas assim, eu faço qualquer coisa que seja cientificamente comprovado, desde que tenha necessidade. Ah, faz submuscular? Às vezes faço, mas não é a paciente que escolhe. É como assim, Exatamente. eu falo muito para assim, o piloto de avião. Eu gosto muito de aviação, apesar de não saber pilotar nada. Eu sempre achei muito interessante. Aí eu sempre explico assim, querida, se você andou muito de avião, né? Andou. Eu andei muito, porque eu morei 6 anos minha formação foi 6 anos na França. E então eu vinha, ia, voltava, e depois viajei muito, fui para Israel muitas vezes, eu rodei o mundo. Só que assim, eu falo, meu amor, eu não sei pilotar. Então, se o piloto me perguntar assim, Zumar, doutor Zumar, queres que eu ponha o aileron, ou a potência do avião, o flap, em qual nível? Eu quero que tu ponhas naquele que o avião não vai cair, porque eu não entendo nada. E a paciente, é engraçado, tem poucas dessas, né? Aí os pacientes também pararam um pouco de pedir. Eu não sei se é um fenômeno que está acontecendo em todos os lugares, mas parece que de tanto a gente crescer, porque aonde o bem não cresce, o mal floresce. Então, É. muita gente está. Às vezes que eu fui presidente aqui, eu sempre falei: os sérios têm que ocupar o espaço. Se nós não ocupamos o espaço, o
os outros vão ocupar. Os outros vão ocupar. Né? Então, eu falo assim, eu faço tudo. Aquilo que funciona. Por exemplo, fala assim, o senhor usa tecnologia? Aí eu falo, isso inclusive para os speakers de cirurgiões Eu acho plásticos. que essa é outra pergunta dele, viu, Zumar? Tá, então não vou. Zumar, eu acho que essa é outra pergunta, Zumar. Vou ficar na calcinha interna. Na calcinha interna e no sutiã interno. Mas... Isso são técnicas que todos os cirurgiões fazem. O ser velho e ser novo para no seguinte. Eu pergunto, você conhece Michelangelo? Michelangelo Buonarroti? O que fez o Moisés, fez o Hércules, fez a Capela Sistina. Conhece? Ah, conheço. O Botticelli? Conheço. Pois é, eles têm 600 anos. Vocês acham que o Romero, aquele que pinta lá em Miami, faz sucesso em Miami, é melhor do que o Michelangelo? Ah, não é, né, doutor? Pois então. O Michelangelo usava tinta que ele mesmo fazia, usava o pincel com bigode de gato, e o Romero, eu esqueci o nome dele, Romero não sei o quê. Brito. Romero Brito, ele não é ruim, tem gente que gosta, mas ele não é Michelangelo. E o Michelangelo ainda pintava. O Zumar, o Michelangelo ainda pintava no gesso molhado. No gesso molhado, para ficar lá. Gesso molhado. Eu fui lá na Capela Sistina, eu vi a Capela ele no gesso molhado. É a técnica que também usava o Da Vinci. Né? Mas ele ainda tinha escultura, que o Da Vinci não fazia escultura, o Michelangelo fazia escultura, no meu entender, melhor do que pintava. E as pietás dele, tu olhas, parece que está chorando a Madonna. E ele usava um martelo e um formão. Então, se ele usar um trocinho elétrico, não adianta vir o sujeito aqui, olha, o Michelangelo é velho, ele usa um escopro, um formão e um martelo. Eu uso excelente. Eu uso um piezo, eu uso aqui uma maquininha. Não, você usa, mas você não tem esse talento, não tem a formação, porque o Michelangelo não foi só talento. Ele estudou muito para chegar naquele ponto. Exato. Nenhuma tecnologia substitui a nossa mão, né? A mão. E isso aí, a gente falando, né? Isso aí é o que a gente pega muito. Os pacientes chegam no nosso consultório já com todas as técnicas prontas. Doutor, eu quero debaixo do músculo, eu quero sutiã interno, eu quero recuperação rápida, eu quero sustentação, eu quero short scar, L, papapá. Eu falo, pessoal, eu já até fiz um vídeo já falando, pessoal, para de pedir a técnica. Lógico. Preocupe-se em escolher o cirurgião de vocês. Ele que vai te indicar a melhor técnica. Eu falo, infelizmente, os colegas ficam divulgando todos esses aí que você citou, como se fossem as melhores coisas. Ah, doutor, não é? Não, não é. Porque cada situação dessa é para um momento. Né? Falando, não vão atrás disso aí. Falando do sutiã interno, eu vejo que um dos grandes problemas do sutiã interno, eu falo o seguinte, quer mudar o nome? Muda, mas a gente sabe que é uma coisa antiga, é fixação... Waterfall. Exatamente. Fala, é fixação do sulco, né, Assad? É pronto e acabou. É sutiã interno, você faz, doutor? Faço. Minha secretária já aprendeu a falar que eu faço tudo que elas perguntarem lá, eu faço. Né? Doutor, faz. Ela já sabe. Responde que eu faço tudo, porque eu faço. Não tem nada de milagroso. Só que o grande problema que eu vejo, né, e quem está assistindo aqui, é o seguinte, pessoal, sutiã interno não evita que a sua mama caia, tá? Então, só se você operar na Lua e olha lá. É a pele. Né? Aqui na Terra, nesse planeta, o sutiã interno não vai, só vai fixar o sulco da mama. Eu falo, eu nunca vi uma prótese escorregar pela barriga e parar lá embaixo no umbigo também. Tá? Então, pessoal, não é isso? Não, não é. Eu falei, estão enganando vocês. Infelizmente. Né? E nessa linha do sutiã interno, a gente tem a prótese de recuperação rápida também. Né? A prótese, doutor, o senhor faz prótese de recuperação rápida porque eu tenho que voltar a trabalhar logo. Né? Porque eu vi um médico lá fazendo assim, já no pós-operatório, no mesmo dia e não sei o quê. E isso, Zumar, o paciente chega perguntando se o doutor, o senhor faz a técnica. Ou eu já até escutei já de uma paciente, eu estou ficando totalmente sem paciência já, né? A paciente falou assim,
É a idade. Doutor, a minha amiga, ela pagou mais caro porque ela pagou para o médico fazer uma técnica que chama R24R de recuperação rápida. Aí eu falo, Fast então, recovery. exatamente, eu falo. Isso é uma picaretagem. Aí eu já falo, Zumar, eu já Eu falo, falo então, a sua amiga foi enganada. isso Se eu fosse aí. ela, ou eu entrava com ferro com esse método, porque não existe essa técnica. Não é uma técnica. Não é técnica. Por quê? Se você pegar o trabalho do Tebet de 2003, você vai ver que são táticas cirúrgicas de como eu faço. Isso. Como eu faço. Marcelo, Né? o meu professor, o primeiro, o Rodrigo Dessa Neves, o Bigode, ele tem um bigodão, né? Parece Sim. aquele personagem lá de Conheci. Ele fez a residência dele lá com o Espina, na USP, em 68. Aquela época se usava implante liso. Então, se pedia para o paciente massagear a mama. E é só levantar. Eu falo assim, técnica, não existe técnica rápida, isso é picaretagem. O que eu deixo fazer, que eu não sei por que uma época proibiram, foi de mexer os braços. Eu deixo mexer. Sim. Aonde? Aquilo do bom senso. Se você mexeu até aqui e não sentiu dor, mexa. Agora, não vai jogar tênis, não vai fazer isso. Não. Bom senso. O bom senso, né? Bom senso. É o bom mexer senso. pode. Agora, vender uma cirurgia como se fosse uma técnica, o cara é picareta. Picareta. É um mentiroso. Eu sempre pergunto para a paciente, né? Eu sempre, quando ela vem com alguma coisa assim desse tipo, eu sempre pergunto assim: pera um pouquinho, deixa eu ver que eu acho que eu perdi alguma coisa. O quê? O ser humano mudou? O ser humano mudou, não é mais o mesmo? Não, como assim, doutor? Veja bem, você tem uma gripe. Gripe. Você recupera em 24 horas? Não recupera. Então, como é que uma cirurgia, onde te cortam, colocam material estranho, dão ponto, fazem tudo, recupera em 24 horas? Não, mas minha amiga levanta o braço, vira os braços, faz o braço, não sei o quê. Aí, eu acho que, não sei se a gente vai ficando sem paciência ou se a gente vai evoluindo, não sei. Eu já digo assim, olha, se isso te convence e se você entende que isso é bom para você e que é isso que você quer, então eu não sou seu médico. Eu faço há quase 3 décadas dessa forma. Graças a Deus, a gente tem excelentes resultados na esmagadora maioria das vezes. A gente não tem problema há muitos e muitos anos, problemas graves. Graças a Deus, problemas diminuíram absurdamente, porque a gente tem sido cada vez mais cauteloso, porque eu tenho a impressão que, assim como dirigir um carro que um adolescente anda que nem um louco pela rua, na cirurgia é mais ou menos assim. Quando eu me formei, nossa, eu queria operar do fio do cabelo e terminar pintando as unhas do pé da pessoa, sabe? E hoje não, hoje eu falo, não, menos, vamos com calma, pô, né? Pô, doutor, mas o rapaz lá da rua de trás, ele opera tudo, né? Ele coloca cílio, faz isso, faz aquilo, né? E ainda te dá uma necessaire no final da cirurgia, né? Ainda te dá flores, né? E aí eu falo assim, então eu acho que ele é seu médico, você entendeu? Eu acho que aí você tem que ir lá. Isso eu não posso te oferecer, isso não tem como eu te oferecer, porque isso vai contra aquilo que eu acredito. E mais, e deixo claro para a pessoa, por quê? Porque eu sou responsável por você. Se acontecer alguma coisa e eu autorizei, eu é que tenho que me responsabilizar. Então, eu só vou me responsabilizar por aquilo que realmente eu acredito. Então, tem pessoas, desculpe a franqueza quem está assistindo a gente, aí nós estamos com 51 pessoas, eu estou bem feliz, agora 50 que alguém caiu. Mas, desculpe a franqueza, mas assim, até esqueci o que eu ia falar, mas a gente é responsável, a gente tem que dar assistência e tem que dar garantia do que fez, assim, garantia no sentido de eu fiz isso porque eu acredito nisso. Agora, eu não posso fazer aquilo que eu não acredito para ter o resultado que a pessoa quer que eu consiga. Isso não tem como, entendeu? Eu consigo o resultado naquilo que eu acredito. E Marcelo e Assad, uma coisa muito importante que eu começo a consulta ou termino nela, sempre assim, olha, o risco, o mais importante da cirurgia plástica não é o resultado. Isso para o paciente mas para mim, que antes de ser cirurgião plástico eu sou médico,
é a segurança do paciente. Eu já vi várias vezes o Marcelo falando na live dele. É a segurança. E como é que se conseguiu uma segurança muito boa? Que eu me lembro, quando eu comecei, era diferente. Quando eu comecei a ajudar lá, que era gurizinho, era diferente de hoje. O americano fez nós aqui tentamos copiar, replicamos, mas o americano fez um protocolo muito bom, né? Tempo cirúrgico, máximo 6 horas. Quantidade de cirurgias, 2 médias e uma pequena. Né? Paciente tem que ter asa 2, ele não pode ter nenhuma doença que não seja controlada. Se tem diabetes, pode, se for controlado e não tiver nenhuma doença em órgão-alvo, pode operar. Fiz um abdômen maravilhoso numa paciente diabética, está feliz da vida. Pode ter pressão alta? Pode, se for controlado e não tiver problema de órgão-alvo. Mas isso vai no protocolo. O protocolo vai até o paciente ser saudável. Aí o risco que eu falo em números. Eu falo assim, o seu ginecologista, o seu obstetra não disse, mas o risco de uma mulher morrer do dia que engravida ao dia do parto é de 1 para 4.500. De cair um raio na cabeça num dia de chuva é de 1 para 41.000 aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é maior. E morrer numa cirurgia plástica é de 1 para 73.000. Eu comento sobre essas coisas também, Zilmar. Eu uso números também. Só e apenas se for seguido o rito que deve ser seguido. Porque chegar lá o paciente, é possível acontecer. Agora tem cirurgiões que são vários. E as complicações vão se juntando. Aí há um problema, porque ninguém é tão azarado. Né? Há um problema de protocolo que ele não segue. Eu vejo aqui, novos aqui, com paciente de vez em quando na UTI, que tira demais, que queima a pele toda com um aparelho desse de queimar a pele, para retrair, que não tem nenhuma diferença estatística, né, significativa. Então, é isso que me preocupa muito, sabe? Porque quando há um problema com o paciente, reflete não só naquela família, como reflete em todo o cirurgião plástico. Todos nós sofremos. Todo mundo. Eu falo que é o nosso quintal. É o nosso quintal. A gente mora num condomínio, o quintal é o mesmo. Se você faz alguma besteira no seu quintal, vai sujar a casa do outro. Esse negócio da prótese de recuperação rápida, respondendo uma paciente minha, falei, olha, não tem como recuperar rápido. Se você tiver uma complicação, né, no pós-operatório, ela falou, doutor, a minha amiga teve complicação e fez a prótese de recuperação rápida. Eu falo, pois é. Mas então, o hematoma? Eu falei, pois é. Ela falou, ia ter que tirar a prótese. Falei, então, isso não é uma recuperação rápida. Falei, o médico pode dançar com isso do ponto de vista jurídico. Né? E falando aí das tecnologias, eu acho que é uma pergunta também muito comum nossa. Os pacientes questionam muito isso. O que eu falo para os meus pacientes? Doutor, o senhor faz Renuvium, o senhor faz Body Tight, o senhor faz essas tecnologias junto? O que eu falo para os meus pacientes? Eu abro o jogo e falo a verdade. Falo, olha, as tecnologias são dispositivos muito interessantes. De certa forma, ela é relativamente novo, o Renuvium, o Body Tight, o laser é um pouco mais antigo, são relativamente novos. Que funciona melhor. Exatamente, são tecnologias de retração de pele. Ponto. O que eu falo para os meus pacientes? Eu falo, olha, eu sou um cara muito metódico com o tempo. Eu fico desesperado. Eu olho para o meu paciente e falo, o que eu consigo operar em 6 horas? Eu sigo o que a literatura fala assim em cima. A gente sabe que depois de 6 horas aumentam demais. O risco. Tudo. Demais. Tudo. Tem gente ficando 12 horas dentro do nariz. Né? Você fica imaginando. 6 horas dentro de cada buraco do nariz. Está errado. Mas não do ponto de vista jurídico. Não tem como você... tem. O cara não nasceu para ser cirurgião plástico. Não. O cara que não leva jeito, 6 horas para o nariz... Só se sair para almoçar, lá no restaurante. Eu vejo aqui, menino. Exatamente. Está errado. Está errado isso. Aí eu falo para os pacientes, doutor, Sorusa, eu falo, então, primeiro eu tenho que falar para você que nenhuma dessas tecnologias pode garantir o resultado. Nossa, doutor, fulano de tal postou que dá 85% de retração. Eu falei, é um mentiroso. Mentira, é um mentiroso. Careta, safado. Não pode falar um negócio desse. Tá errado o negócio desse. Tá muito errado. Aí eu falo o seguinte, nenhuma dessas tecnologias pode garantir para você. Nenhuma. Mas vamos pensar o seguinte, doutor, ela pode dar um resultado? Sim, ela pode dar uma retração. Porque ela funciona como calor e dá uma queimada na pele. Né? É sapecar um pouco a pele,
né? E dá uma retraída. Ok, beleza. Só que eu falo, você está disposta a gastar um pouco mais, né? Então, quase tá 30%, e pode não 40%. ter resultado. Você topa isso? Topo, doutor, eu quero. Eu falo, então é o seguinte, aqui comigo, na minha clínica, eu gosto de fazer o seguinte, quando eu coloco uma tecnologia nessa, os médicos demoram bem mais tempo. E eu não gosto de perder tempo. Fala, o que eu faço? Eu tenho Ultraformer, que é uma tecnologia também, na clínica. Minha esposa é dermatologista, a gente tem na clínica. Falei, faça a cirurgia, um mês depois. Mas deu certo. Faz Ultraformer. É muito mais Sabias? seguro, o custo é parecido com o que ela vai gastar, só que eu estou falando de segurança também. Isso aí. E Marcelo, assim, ó. Marcelo. Primeiro, assim, eu começo. Só um minutinho para Sim, não perder aqui o meu claro. raciocínio, que eu esqueço. Primeiro, assim, quando o paciente fala em tecnologia, ou mesmo nossos congressinhos, o cara, tecnologia, eu pergunto assim: me defina tecnologia. Me defina o que é tecnologia. Aí o cara normalmente não sabe. Tecnologia é tudo aquilo além do nosso corpo. Exato. Roupa é tecnologia, óculos é tecnologia, bisturi é tecnologia, tudo é tecnologia. Tudo aquilo que sai, que vai além do nosso corpo, Boa, Gilmar. é tecnologia. Né? Outra coisa, esse uso do Renuvium, que era para fazer cirurgia de fígado, é porque queimar a pele. Queimar a pele, ela retrai. Ele é um bisturi elétrico, né? Ponto. É um bisturi elétrico. O que melhor funciona, eu fui jurado agora no Congresso Brasileiro, lá em Campinas, de um prêmio lá. E o segundo lugar foi muito bom. Ele mostrou a comparação de tudo. Fazer da lipoaspiração, fazer só com cano, a fazer com aspirador, fazer com vibrolipo, fazer com isso, fazer com aquilo, fazer com aquilo. E tem muita coisa que é muito antigo. A de ultrassom, bem forte, o Rodrigo, né, dessa. Antigo. 25 anos usava, a cano era de titânio, custava $2.000. Ele parou de usar porque queimava, de vez em quando queimava o paciente. E ficava irregularidades. E aí, a tecnologia, no final, nenhuma delas dá diferença estatisticamente significante. Então, e tem um segundo artigo que é muito importante, que fazer lipoaspiração mais a tecnologia junto aumenta o risco de qualquer problema em 5%. Então, se alguém fizer e der problema, o paciente vai ser condenado, o médico vai ser condenado. O certo é o que tu estás fazendo. Faz a lipo, passa um mês, e aí, se o paciente desejar, vai usar lá o que vai retrair a pele. Mas nunca fazer junto, porque aumenta o tempo cirúrgico, aumenta a lesão, o paciente vira um grande queimado, na verdade. Exato. A própria lipoaspiração já esquemia a pele, já é uma lesão. Exatamente. E aí você Então, pega essa pele que já está esquemiada pela lipoaspiração, você pega e coloca um calor nela, entendeu? A gente sabe que com isso você tem um risco maior. Não tem como, isso é fácil. 5% de tudo, 5% de tudo. Inclusive de morte. Por isso que não se deve, juridicamente, nós estamos terminando um livro agora de comportamento jurídico para o cirurgião plástico, o cirurgião plástico não deve fazer a lipoaspiração junto com uma tecnologia de retração de pele. Deve fazer exatamente como o Dr. Marcelo Prado faz. Faz a lipoaspiração, depois de um mês, faz a retração de pele. Isso é que é o cientificamente aceito. Fazer junto pode parecer mais interessante, mas não é o correto. Você está pondo sua vida em risco. Eu fico com medo dessas super indicações. A pessoa tem um aparelho, ela tem que indicar. E hoje Então, assim, se compra mais o aparelho. No início, Marcelo, comprava o aparelho. Hoje está tudo para alugar. É barato. E o pessoal está vendendo os aparelhos. Você usa alguma coisa, Sade? Não, então, deixa eu falar para vocês. Eu uso o Vibro, que é mais fácil de fazer. Não, eu uso também a Vibro. Eu vou só, talvez, virar um advogado do diabo, aí, sei lá, vou dar uma opinião minha, que é assim. Eu acho assim, eu não sou contra a tecnologia. Não, eu não sou contra. Eu não sou contra quem usa a tecnologia, não sou contra quem divulga que aquela pessoa com o uso da tecnologia percebeu uma melhora no seu resultado. Sim. Ela diz, eu antes de usar eu não obtinha, agora eu obtenho. Eu acho assim, por exemplo, eu fui... O problema é aquele que é pago para dizer que o aparelho é bom. Não, mas só um minutinho, Zumar, eu já vou chegar aí, só um segundinho. Eu tenho horror a isso.
Não, eu também, mas já vou chegar no meu ponto, um instante só. Eu fui uma pessoa que demorou muito para sair da lipo convencional para a Vibrolipo. Muita gente me dizia assim, Sara, imagina, Vibrolipo, nossa, quebrar meu aparelho de Vibrolipo eu não sei fazer. E eu fiquei, nossa, muito tempo, eu entrei na Vibrolipo, acho que não tem mais do que 10 anos. Então, por quê? Porque eu tinha excelentes resultados com a lipo convencional e Fica tenho até igual, hoje. fica Eu igual. só parei de fazer a lipo convencional por causa de Igual o cansaço braço, mesmo. Depois de igual uma o braço, certa ideia, força. o Né? cansaço é muito grande. Você termina uma cirurgia esgotado. Eu Marcelo é fui mais lá com... forte do que a gente, então Não, ele Marcelo, consegue. o Mas... Marcelo é preparado, né, cara? Não é que nem a E gente, mais né? novo, Mas eu uso e o mais novo. Vibrolipo desde quando eu saí da residência. Não, mas veja, eu não é que não usava por preconceito, é porque na residência não tinha Vibrolipo, eu saí da residência fazendo a lipo convencional, sempre tive resultados muito bons com o Vibro convencional, não tive, quer dizer, para mim estava bom, para o cliente estava bom, estava excelente. Aí começou a cansar demais, né? Começou a cansar demais, o que que eu fiz? Eu passei a usar Vibrolipo, que realmente cansa menos, já é uma tecnologia à frente daquela que eu usava, excelente. E eu não sou contra a pessoa que diz assim, olha, eu uso Renuvium, eu uso Bodytight, eu uso agora o Argoplasma, agora a Argoplasma está na moda, Argoplasma. Só para ter uma ideia, o argônio tinha na nossa residência de cirurgia geral, em 1995, a gente usava o bisturi de argônio, e agora Isso. o argônio é o argônio, né? Ó, É, Usava agora o chegou para na... fígado, operar né? fígado. Eu Usava o Operar isso, fígado. fígado. fígado, Para fígado, operar para operar fígado. fígado. Mas só deixa chegar no meu ponto, eu vou chegar agora no meu ponto. O que eu não concordo, o que me deixa assim, eu acho que nesse negócio de mitos e verdades que você abriu aí nessa discussão, eu acho que uma coisa que teria que tentar desmistificar é o seguinte: quando chega a paciente no consultório e diz assim, doutor, mas eu ouvi falar, e normalmente quando ela fala, ouviu falar foi lá no Instagram, que se não usar o Renuvium, não fica bom. Se não usar sei lá, o Bodytight, o Morpheus, ou seja lá o que for, não dá certo, não fica bom. É porque o senhor não usa tecnologia, porque não sei o quê. Eu falo, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que pode ter indicação, eu acho que podem existir alguns casos, como eu não uso, eu não posso afirmar isso com certeza, mas pode existir alguns casos em que esses aparelhos vão realmente contribuir, vão realmente somar, mas isso não quer dizer que é geral, isso não quer dizer que se você não usar, você terá uma cirurgia fracassada. E aquele que tem um aparelho, sim, aquele tem a cirurgia de sucesso. Então, vocês sabem que uma coisa interessante que eu estava discutindo esses dias com os meus residentes, assim, olhem bem, fazer uma lipoaspiração bem feita é muito difícil. Ou com uma... Parece fácil, mas é muito difícil fazer uma boa lipoaspiração. Aquela que se faz, a pessoa não parece que fez e fica com o corpo modelado. Né? Essa é a boa lipoaspiração que eu vejo. Que é boa, toda cirurgia plástica que eu vejo, boa é essa, né? Que não parece que operou. E o paciente, o aluno, aquele que está, o residente, o novo residente, ele vê lá o sujeito falando, não, que é pago para falar. Esses dias eu tive que me levantar num cursinho desse aí, que eles que vieram dar, e eu fui obrigado aí, e o cara disse, olha, o laser aqui, ele estimula a mitocôndria, a luz do laser. Eu tive que levantar. Disse assim, você não me queira mal, mas você não conhece nada de fisiologia, de citologia, você é um ignorante. Você está sendo pago para isso. É lógico, se fosse um paciente, uma pessoa abaixo do meu nível, eu não falaria isso, mas como é um colega, eu disse que ele é um ignorante, e ele é um ignorante, porque nós não fazemos fotossíntese. Evidentemente que a luz do laser não vai fazer a mitocôndria trabalhar mais rápido. Ela pode lesar, e por lesar as células do lado, elas trabalharem mais. Mas a luz do laser não faz isso. Né? Então, olha o que ponto nós chegamos para poder vender. Chega a ter, como nós temos muito médico, e agora está um problema, o país está passando por um problema, né? O nosso agronegócio está com problema, a nossa indústria está com problema, e nós também, nosso movimento todo diminuiu, o cara se desespera e cai nessa de vender máquina. E isso aí acaba destruindo a própria profissão. Por quê? Ele tem que pagar a máquina.
tem que pagar a máquina e assim, para fazer passar um laserzinho aqui, do endolaser, aí qualquer um faz, não precisa nem ser médico. Hoje, esteticista faz isso. Né? Passar um renúvel embaixo da pele, fazer um cortezinho, daqui a pouco o biomédico vai isso e aquilo, porque não é cirurgia, isso é uma cirurgia, mas é uma cirurgia muito fácil. São pequenas coisas. Por exemplo, fazer um pequeno peeling, a esteticista faz. Fazer um peeling de fenol, aí a conversa é outra. Aí é um cirurgião plástico, é uma queimadura muito controlada, né? E os resultados são excelentes. Então, é aí que eu acho assim, ó, vender uma dificuldade para vender uma facilidade que, no final, vai contra a própria especialidade. Né? A gente tem que pensar sempre na segurança, né? Viu, Assad? E você falou, realmente é o que eu falo para meus pacientes. Eu não falo mal da tecnologia. Todas são muito legais. Vale a pena? Vale. Está disposto a investir isso aí? Pagar mais? Pô, que bacana! Você tem que fazer isso mesmo. Eu acho que é válido. Agora, tem que entender que, às vezes, em alguns casos, pega um paciente pós-bariátrico, que eu já vi, que aquela flacidez gigante. Eu falo, o seu problema, o diagnóstico que eu tenho aqui te examinando, eu sempre examino o paciente na frente do espelho. Eu mostro, olha, você tem um excesso de pele. Ah, doutor, eu fui no fulano de tal, ele me indicou o Renúvel e tal. Eu falei, então, não vai resolver seu excesso de pele, eu tenho que cortar esse excesso de pele. Eu falo, olha, comigo, não indico. Fala assim, se você quiser investir depois, você pode, tem aqui na clínica, mas sinceramente, eu nem indicaria para você. Eu falo ao paciente, às vezes dá uns 6 meses, 1 ano, tá bem, começou a malhar, a pele ficou uma coisinha, pode fazer agora, mas não nesse momento. Mas eu acho que o problema realmente é esse, a gente tem que falar, porque é bom, funciona, ok, a gente vê alguns resultados, mas não é com esse milagre todo que a gente vê. Né? As pessoas estão querendo... É que eu falo, é a medicina voltada para o comércio. E esse não é a nossa função. A nossa função é passar informação para o paciente. Mercantilizada. Exatamente. Eu não tenho que conquistar o cliente. Eu tenho que passar a informação para eles e eles que decidem me procurar. Esse é o caminho natural. Mas eu acho que tem, além disso, acho que tem um outro fator que é a obrigação do médico, e ainda, pelo menos eu faço ainda, porque a gente tem aqueles princípios nossos, que é o médico saber selecionar o paciente. Porque o bom resultado não é só o fato de você usar uma técnica ou usar um aparelho, é o fato de você selecionar. Em consultório de todo mundo, já foi pacientes acima do peso, já foi paciente sem uma condição de saúde favorável, sem uma boa alimentação, sem um estado nutricional adequado, nem para se recuperar. Eu cuidei de queimado praticamente minha vida toda. E estado nutricional e queimado são, vamos falar, duas coisas que caminham juntas, né? Então, você não recupera um queimado com nada, se ele não tiver um estado nutricional, primeiro estado nutricional recuperado. E a cirurgia, ela causa um desequilíbrio no paciente que, vamos dizer, guarda relação com essa questão do queimado. Tanto é que as limitações que a sociedade nos dá são 40% de área corporal. Por quê? Porque se assemelha a 40% de área queimada. Né? Então, é assim, o estado nutricional do paciente, a condição de gordura. Muitas vezes o paciente vem com taxa de gordura de 40%, 45% do peso corporal é baseado em gordura. A gente tem a bioimpedância na clínica, a gente faz bioimpedância nos pacientes. Que legal. E às vezes a taxa de gordura está em cima. Então você pensa assim, minha cachorra está brigando com alguém lá. Então, às vezes você fala assim, mas esse caso não deu certo. Não deu certo, às vezes, sim, por outros motivos, mas muitas vezes porque o seu olhar para o paciente, e isso eu volto a falar, a experiência vai ajudando a gente com o tempo. Você bate o olho e fala, esse aqui não está indicado. Aí você fala assim, você tem que emagrecer, você tem que fazer academia, você tem que aumentar a massa magra, você tem que melhorar o seu estado, você tem que melhorar... Aí o paciente vai embora. O paciente vai lá na rua de trás, né? Ele fala, não, mas o seu colega aqui da rua de trás, ele faz para hoje, ele ainda faz meu cílio, ainda faz minha sobrancelha, ainda faz design de sobrancelha ainda durante a cirurgia. E a gente, assim, eu sou bastante... Meu Deus, o que eu posso fazer, entendeu? Não tem. E nós aqui, eu já notei, eu já sabia, assim, nós somos muito liberais. Eu acho que nossa obrigação é essa obrigação
Marcelo falou, que tu falaste, que é de informar, que é a parte pedagógica. Quem vai decidir, hoje no mundo, que as pessoas têm acesso à informação muito fácil, quem vai decidir é o paciente. Não é proibido a pessoa comprar droga e a pessoa não vai lá e compra? Bom, azar dela. O que se pode fazer é educar. Se conseguiu diminuir o fumo, o cigarro, com educação. Né? Não foi multando, ninguém multou ninguém na rua, né? Mas foi com educação. É lógico que, para isso, para a lei, para evitar que pessoas que não sejam médicos façam coisas, existe a polícia, existe o Ministério Público. Né? Nós não temos esse poder de polícia. Né? Eu tenho um residente meu que está em Teutônia, que é perto de Porto Alegre, me ligou, disse, doutor, o que eu faço? Professor, veio aqui uma paciente que ela tinha um abdômen em avental, já tinha tido 4 filhos, e eu indiquei abdominoplastia. Eu disse, não, perfeito, é isso mesmo. Mas aí ela foi numa esteticista e fez endolaser 2 vezes. Endolaser é um aparelhinho, é uma fibra óptica que manda um laser e ele destrói a célula da gordura. E que quebra, você viu? Aí ela fez, e quebra também, e quebra. Ela fez 2 vezes. Aí a paciente voltou nele com um abscesso, um pus gigantesco, que ele botou o dedo em cima, funcionou, veio lá 6 seringas de pus, Ela assim, o que eu faço? Assim, trata como um médico, é um problema, ela pode morrer de sepsis, faz ela escrever, e assim, mas assim, pode fazer o que é lamentar muito por ela ter procurado esse caminho. E ela já tinha gasto com isso tudo o que ela gastaria com a cirurgia. E ainda não tinha cirurgia. E já gastou o que teria. Quer dizer, é uma E se complicar, vai no nosso consultório e fala, doutor, eu já gastei tanto para fazer isso aqui, né? E chega com a complicação no nosso consultório. Eu não posso gastar muito. Eu falo, poxa... Aí vai gastar mais. Exatamente. O estragado é mais caro. Esse negócio do endolaser é outra coisa interessante, né, para as pessoas que estão escutando aqui. Né? E tem até muito médico que nem sabe dessa informação. Na medicina, a pessoa se forma, ela pega o CRM dela e ela pode fazer neurocirurgia, ela pode fazer cirurgia cardíaca. A pessoa com o CRM na mão, brinca o porte de arma, ela pode fazer o que ela quiser do ponto de vista legal. Legal, assim, não é moral, né? Mas legalmente pode, se for processada, pode ser por imperícia, complica a vida dela, tem um contrassenso enorme. É mais fácil. Mas a única cirurgia na medicina que é regulamentada chama-se lipoaspiração. Existe uma resolução do CFM que visa a obrigação de ter formação em cirurgia geral, né, para realizar a lipoaspiração. Não, o cirurgião plástico tem que ter cirurgia geral para fazer a lipoaspiração. Mas do jeito que está lá, teoricamente, qualquer pessoa com cirurgia geral pode ser vista que pode fazer, papapá. Mas se a gente tem a única cirurgia que é padronizada com uma resolução, como é que uma pessoa que nem médico pega um laser, uma cânula, um espeto, enfia dentro da barriga da pessoa, no consultório, né? E tá tudo bem isso daí. A ignorância é ousada. É uma benção, né? É uma benção isso daí. Então, Marcelo. assim... Oi. Não, termine. Não, então, eu estou falando assim, que para as pessoas entenderem a gravidade disso daí, né? E, ao mesmo tempo, eu quero, só para finalizar, as pessoas morrem de medo da lipoaspiração. Sim. Né? E como o Mar falou muito bem, eu falo... Exatamente, eu falo assim, você já fez 2 cesáreas, não fez? Fiz, doutor. Falei, a cesárea é muito mais grave e o risco do que a lipoaspiração. Eu falo, a lipoaspiração, para mim, sinceramente, eu falo que é a cirurgia número 1. É o top de linha da cirurgia plástica, é a lipoaspiração. É mais eu falo muito mais do que
uma prótese de mama com mastopexia. Eu falo, Mais porque elegante. a chance de complicação só com a lipo bem feita, né, num tempo bacana, um tanto assim, ela é fantástica. Ah, doutor, mas Sim. falam tanto dela. Eu falo, não falam tanto. Eu falo o mesmo tanto que quando cai um avião. Você presta atenção, quando cai um avião, sai na televisão. Quando tem um óbito em plástica, sai na televisão. Falei, é o mesmo tanto em termos de risco. E às Falei, vezes esse óbito foi feito por um não cirurgião plástico. exatamente. E aí chega lá, o paciente vai e morre em clínica de cirurgia plástica, de estética e tal. E o sujeito é um qualquer lá que pega uma cânula e sai aspirando as pessoas, faz um curso de final de semana e sai lá aspirando as pessoas e furando. Solução de Klein, bota não sei quantos gramas de xilocaína. Com anestesia local até. Com anestesia local até. Eu vi um sujeito que tinha perfurado o paciente 20 vezes. Não é? Até foi preso. Mas ele devia ser... Vai ser caçado, provavelmente. Mas assim, o cara foi preso. Mas assim, ele não era cirurgião plástico. O cirurgião plástico, isso vai acontecer em um para... É muito raro. Milhares. É muito raro. Milhares. Deixa eu levantar uma outra questão. Deixa eu levantar uma outra questão de mitos e verdades. Acho que a gente já conversou bastante. Eu adoro essa conversa. A gente, quando se encontra, aí fica, né? Mas deixa eu levantar uma outra questão de mito e verdade, se eu puder levantar. Doença do silicone, síndrome de Ásia. Vocês têm escutado? Vocês têm... Tem diminuído. Acho que é só a internet. O que vocês têm para falar a respeito disso? Olha, a minha esposa está falando que está parado. Não está funcionando. Está funcionando, estou te vendo. Está me vendo? Está funcionando. É só tenta desligar e entrar de novo. Tu sabes que a gente está monitorando aqui, entendeu? Está monitorando. A doença do silicone eu vi em duas oportunidades. Uma foi logo que eu estava indo embora do Brasil para fazer a minha residência fora. Que houve a suspensão da utilização do silicone gel para cirurgia estética. Então, se usava aquela prótese com líquido dentro. Quando eu fui para a França, só se usava aquela. E aquilo foi um médico americano, tem muito picareta americano também, que escreveu que ele era reumatologista e, junto com alguns cirurgiões plásticos, ele escreveu um livro dizendo que aquilo dava, isso naquela época, há 30 anos, que aquilo dava doença reumatoide, artrite reumatoide. Bom, o FDA suspendeu, depois o europeu também, e encomendaram para a Mayo Clinic, Clínica Mayo, um grande estudo sobre o implante de mama. Viu-se o quê? Que o silicone, todo mundo sabe, que nós, né, mas o público talvez não saiba, ele é feito de areia, de quartzo purificado. E a areia está no nosso sangue. Nós respiramos areia, nós comemos areia. Ninguém tem alergia à areia, ao quartzo. Ninguém tem alergia a ouro, porque tem no nosso sangue. Ninguém tem a cobre. A prata, sim. Então, tudo aquilo... A ferro, ninguém tem alergia. Não é? E ninguém tem alergia à areia. E, então, a Clínica Mayo pegou milhares de pacientes, não é? E a única coisa diferente que ela viu, que eles viram, foi que o paciente que tinha implante de silicone tinha 28% a menos de câncer de mama. Se acha que é pela compressão da prótese na glândula mamária, diminui a glândula, diminui a quantidade de célula e diminui, então, o estímulo do hormônio vai fazer menos nessa mama, que com o tempo ela atrofia. Mas é igual a pessoa normal. Aí, isso tinha vindo depois de uma crise econômica nos Estados Unidos. Houve a crise da pandemia. Diminuiu a cirurgia plástica. Voltou da pandemia. Então, as pessoas ganharam pouco dinheiro. Aí inventaram a Asia. Porque, nesse caso da doença do silicone, o seguro paga. E lá o seguro paga muito bem. E não, essa doença é uma mentira. Eu faço muito explante. Explante é um nome novo, né? Para mim é retirada de prótese. Exato. O explante foi para comprar. Não deixa de ser um explante, né? Não deixa de ser um explante. Você implanta, você explanta, tudo bem. Mas assim, esse nome foi dado para abarcar a Asia
e inventar uma quantidade de cirurgias que não precise. Bom, precisa tirar a cápsula quando a cápsula é doente. Quando ela é saudável, não precisa tirar. Então, inventou-se isso aí. E ficou mais caro. O explante ficou mais caro. Toda semana eu tiro prótese. Toda semana eu tiro 1 ou 2. Por quê? Porque a paciente ficou mais velha, está mais gorda, já é avó e já não se sente bem no corpo com aquele seio maior. Aí eu tiro o implante e faço a mama com E os você próprios tecidos. faz a lipoenxertia, Zumar? Você usa a Não, gordura? Você faz a lipoenxertia para muito, tentar muito pouco. volumetrizar um pouco essa mama Porque ou isso não? é muito Marcelo. velho. Isso é muito velho. É. Eu faço um pouco, muito pouco. Isso é muito velho, já foi moda, caiu, voltou. A gordura, ela vai e vem, parece um ioiô. A gordura, um cheio de gordura, parece um ioiô. Era técnica italiana, técnica não sei o quê, técnica não sei o quê, a endotécnica. Olha, o que eu vejo, o que fica, que a gente injeta e fica, é o ácido hialurônico, que desaparece depois de 1 ano. A gordura eu faço também, faço. Vou fazer uma reconstrução de mama, eu sei que o Marcelo faz muita, e fica lá um pouquinho, tal. Não faz mal, eu tiro um pouquinho de gordura e coloco lá. Mas o que eu vejo é que absorve muito, 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 muito absorve. Aí faz várias vezes, tal. Eu acho que é uma arma, né? Uma arma fraca, mas é uma arma. É um Agora, artifício fazer que você está falando, é um artifício. É artifício. um Agora, fazer artifício. uma mamoplastia de aumento injetando gordura, Não, não. mas tem gente que faz, né? Aí é falta de estudo, é mentira, ou ele faz sei lá, para ser diferente, né? É como aquele cara, você levita? Levito. Então levita aí para mim. Não, só em momentos especiais, né? Não nesse momento agora. Marcelo, você faz a lipoenxertia. Eu não sou moderador, não, viu, cara? Não, Mas eu vou. não, mas a gente tem que perguntar um pro outro. Aqui é Lógico. bate-papo de boteco. Vamos imaginar que a gente se encontrou no congresso, estão batendo um papo aqui. Isso. Lógico. O que eu acho em relação à Você lipoenxertia? faz e como que você vê isso aí? Como é que eu vejo? Né? Eu falo que a lipoenxertia, a gente tem que entender que pode pegar e pode não pegar. Né? Eu até respondi para os pacientes. Falei, doutor, porque às vezes o paciente tem ideia, o que você pegar de gordura vai colocar e pega tudo. Né? E na verdade não é assim, é totalmente imprevisível. Totalmente imprevisível. Então, assim, num explante, eu posso até colocar se ali não tiver nada suficiente, senão eu nem vou mexer com isso, porque quando você fala lipoenxertia, já é uma outra cirurgia. Você está aumentando as chances de complicação, pode não dar certo, pode infectar, pode, né, dar uma liponecrose, querendo ou não, pode dar calcificações, pode confundir no exame, apesar Cisto oleoso, aquela coisa toda. Isso. Exatamente. Então, assim, a lipoenxertia eu vejo como um cimento. A lipoenxertia, eu vou operar, hoje em dia, qualquer cirurgia que eu faço, eu tenho a cânula minha que fica ali. Eu falo para o paciente, olha, às vezes eu vou precisar dessa gordura sua, né? Às vezes numa mão precisa um pouquinho mais de gordura. Eu falo para o paciente, às vezes você pode acordar com um pouquinho de dor na barriga, né? Na parte que tira um pouquinho de gordura. Então eu falo que é um artifício Lógico, sempre. Só que não dá para a gente mostrar que aquilo vai funcionar de forma assim, correta sempre. Aliás, a lipoenxertia, que nem na face. A lipoenxertia na face ela é muito complexa, porque ela é totalmente imprevisível na face. completamente. Tem casos que você coloca e pode inchar aquela gordura pela alteração do sistema linfático da face, que é super complexo, e você tem gorduras que aumentam, formam como se fosse um lipoma. Eu já tive que tirar a gordura já numa pálpebra. Isso. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Não é tão fácil, tão simples assim. A mesma coisa, falando que me veio agora da gordura, teve um cirurgião plástico aí falando sobre um curso aqui sobre enxerto de gordura, porque faz isso, porque transplanta tantas célula-tronco. Aí eu perguntei para ele, ô meu amigo, o colega, o que é uma célula-tronco? Ela é pluripotencial, essa que você está transplantando, ela é totipotencial. Qual o tipo de célula-tronco? Qual foi o marcador histoquímico que você usou para saber a quantidade de célula-tronco que está indo? O lugar que mais tem célula-tronco, a gente sabe, é na medula óssea, tanto que se faz o transplante para pessoa com leucemia, né? A gordura tem célula-tronco. Todos os nossos tecidos têm célula-tronco. Tudo tem. Agora,
dizer que vai fazer um transplante de célula-tronco, esse aí também é um picareta. Porque ele está mentindo e ele nem sabe, ele nunca viu uma célula-tronco. Ele nunca viu uma célula-tronco. Ele não sabe o que é Esse uma mundo célula-tronco. só está desse jeito assim, Zumar, que ele fala célula-tronco, porque tem pessoas que vão acreditar no que ele está falando. Exato. Então, esse mundo dos cursos, dos coaches que eu falo, né? Ele não é à toa. Você tem público para isso hoje em dia. Sim. Né? E só, assim, tem desculpa, só esclarecendo. Só esclarecendo, tem estudos das células mesenquimais que você tem numa fração da gordura, tem estudos. E os mas são estudos não estudos estão... de baixíssima relevância. mas os estudos não estão concluídos, os estudos ainda não estão concluídos. Quer dizer, o resultado é muito ruim. está se indo nesse caminho. E possivelmente, Zumar, possivelmente, vai se chegar, assim, a uma fração da unidade adipositária que tenha alguma capacidade de regeneração de tecido. Eu não estou dizendo que isso é hoje, eu não estou dizendo, mas tem estudos. Eu trabalhei no meu doutorado, eu trabalhei em nervo periférico e tinha a outra turma, que era outro professor, trabalhava em sistema nervoso central, exatamente com célula-tronco. E eu trouxe aqui 2 vezes a Lina Kassar, que era uma menina que trabalhava lá, fazia doutorado na mesma época do que eu, contemporânea, que ela tem um artigo na Nature dela, que ela foi a primeira a colocar induzir a célula-tronco, né, pluripotencial, para a célula transformar em célula cardíaca. E eu trouxe 2 vezes ela aqui em nossos congressos. Aí eu falei da célula da gordura e tal, ela olhou para mim, ele assim, quem é que marcou? Quem é que fez a marcação? A marcação, me mostra a lâmina com a marcação de célula. Não tem o suficiente. Não tronco não tem mesmo. Tronco não tem mesmo. E os estudos, eles são fraquíssimos do ponto de vista de ciência básica. Ele é fraquíssimo. É muito empirismo e pouquíssima ciência experimental. Não que o empirismo não seja importante. Grande parte do nosso trabalho, nós estudamos a parte científica, e uma parte grande da nossa ciência é empírica. Por isso que nós somos cirurgiões, que eu creio, eu reputo que nós somos bons cirurgiões. Né? É só ver o tempo que nós estamos trabalhando, e estamos trabalhando bastante ainda. Então, ensinamos. Então, agora sim, a parte da ciência básica ela não pode ser esquecida. Né? Eu, para operar, lá, eu me lembro, a gente operava, eu operei 200 e poucos cadáveres a gente ia fazer uma cirurgia tal, na ervo tal. A gente ia lá no cadáver, treinava no cadáver antes de ir para a pessoa, antes de ir para o ser humano. Ia fazer um transplante diferente de nervo, botar célula de Schwann, repopular o nervo, ia fazer no rato antes para ver se funcionava. Né? Hoje tem a célula, isso aí se vende na Europa, que é uma mentira, não funciona. Tem até pessoas que... Tem até um cara que foi da banca do meu doutorado, que ele ganha dinheiro, está com quase 80 anos, que agora ele ganha dinheiro botando nervo artificial. Não funciona. Né? Mas o nervo artificial paga, e o cara chega uma hora na vida, algumas pessoas, né, que eles começam a pensar mais no dinheiro do que na medicina. Isso é muito triste, né? Eu fico muito triste com isso. É complicado, é com isso que a gente tem que estar lutando aí direto, né? Mostrar a verdade, mostrar que não tem nada fácil, né? E mostrar essa realidade. Como você falou lá atrás, Omar, que é o que eu me preocupo muito com meus pacientes. Eu falo, meu foco principal na cirurgia é a sua segurança. Né? O resultado, eu falo que eu vou rezar para chegar perto do que você sonha. Não posso garantir isso. Falei, as complicações que a gente vê, infecção, seroma, hematoma, isso daí, eu falo, isso aí a gente resolve depois. Eu falo, eu já tenho um chão já na minha profissão, que eu fico tranquilo com essas complicações. Antes eu até sofria muito. Falei, eu não sofrer não quer dizer que eu não me preocupo com você. Falei, eu fico triste pelo que aconteceu na sua complicação, mas eu sei como conduzir e que vai resolver depois de um tempo. Né? Falei, mas o mais importante é você estar aqui, bem, saudável. E só não tem complicação quem não opera. Exato. É o único mentiroso, né? E o único jeito. Esses Todo não tem mundo complicação. que opera,
tem um percentual maior ou menor de complicações. E às vezes fica anos sem ter. E aí um dia eu tive um hematoma faz anos que eu não tenho hematoma em implante mamário, em prótese de mama. Mas eu sei que é estatístico, uma hora vai ter. Vai ter. O que eu tenho que fazer é saber tirar a prótese, queimar, tal, não aguardar, fazer o máximo mais rápido possível, tal. Então é isso que a gente tem que ter. Agora, com relação à segurança, até bater na madeira aqui, porque existe um percentual que é estatisticamente possível. É 1 para 73 mil. Felizmente, eu falo essa conta para os pacientes, um cirurgião opera na sua vida em torno de 15 mil, 18 mil pacientes. E 1 para 73 mil, ele tem que viver algumas vidas. Então, com um pouquinho de sorte, ele vai se aposentar e não vai perder ninguém. Né? Mesmo porque tem alguns que perdem 3, 4, 5, 6 pacientes. Né? Tá Esse que errado, não né? segue a regra. A gente sabe que tá errado, né? Que não, que é inadmissível essas coisas, né? O óbito. A gente sabe que pode ocorrer tudo, mas a gente não vê isso daí com bons olhos, né? Eu falo que o sofrimento nosso é muito grande. E uma coisa que eu falo para os pacientes, só um pouquinho, sabe? Que eu falo para os pacientes, uma coisa evoluiu muito na cirurgia plástica, a anestesia e as máquinas que envolvem a anestesia. Eu me lembro quando eu fui primeiro a comprar aqui um aparelho que era israelense, aquelas botas pneumáticas para as panturrilhas. Depois, o warm touch, que vai esquentando o paciente, que ele não perde calor, aquele que fica pelas costas, a reposição de líquido, que se sabe hoje que a pessoa, quando perde o líquido, ele aumenta a chance de trombose. Exato. Então, e as formas da anestesia, eu peguei a época que se usava tionembutal e alotano. Hoje é um espetáculo a cirurgia, a anestesia, o paciente acorda feliz, ele parece que acabou já, mas que coisa boa. O paciente acorda que nem tomada da luz, assim. Ele fala, vamos acordar, é incrível. já pega, já acorda, já finaliza 7 minutos. 7 minutos. Fantástico. 7 minutos. É isso mesmo. A questão do óbito que você estava falando, né, é um assunto tão triste, tão ruim da gente falar, né? Sim. E é um assunto que às vezes a gente foge de falar dele porque ninguém quer. Aliás, eu falo muito com os pacientes, eu uso sempre a mesma frase, eu só tenho uma coisa boa, que dê tudo certo. Se alguma coisa não der certo, para mim já não interessa. Mas vou fazer o quê? Não sou Deus, não tenho controle sobre a vida de ninguém, nem muitas coisas eu não tenho controle. Isso eu sempre falo, eu falo para todo mundo, eu só tenho uma coisa que é lucro para mim. Qual? Que dê tudo certo. Mas a questão do óbito eu acho que é uma coisa que, infelizmente, ninguém está 100% livre. Mas o Zumar puxou um gancho lá atrás, eu acho que isso é fundamental. Você tem que ter todos os dias mais cuidado, mais protocolo, mais zelo, mais capricho, ser mais chato. Todo santo dia, em relação a ontem, você tem que ser mais exigente, mais tudo, para poder cada vez estar mais longe de um óbito. Exato. E não só de um óbito, como de todas as complicações, né? Mas, infelizmente, eu nunca tive ainda, até hoje, graças a Deus, não passei por essa experiência negativa, eu já tive complicações na minha vida, com certeza, vocês também já tiveram, mas óbito ainda não tive, mas eu deixo claro, eu gravo minhas consultas, eu gravo em DVD minhas consultas, é áudio e vídeo. As minhas consultas são gravadas em áudio e vídeo, e eu falo sempre, assim, não sou dono da vida, não tenho interesse nenhum, nem com uma inflamação de um ponto eu não tenho interesse. Agora, não dá para poder jurar, é uma viagem, você está iniciando uma nova viagem. Se você tomar todo o cuidado na nova viagem, não vai acontecer nada. Se acontecer e você tomou todos os cuidados, você tomou todos os cuidados. Então, não é justificando, mas é dizendo assim, não é algo que, digamos assim, só pelo fato. Claro que se houver outros fatores, pode ser tudo diferente, mas só pelo fato não é algo que quer dizer que o cirurgião foi, sei lá, o pior da face da Terra. Não é isso. Não. Mas se tomou os cuidados, fez excelentes cirurgiões exatamente. Que tiveram a infelicidade na vida de perder um paciente. Né? Acho muito Felizmente bacana. não aconteceu comigo. Mas a gente está falando essa parte do óbito aqui, viu? É muito interessante. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Atualmente, eu estou como regente
da Sociedade Brasileira no capítulo de intercorrências. Ótimo. Uau. Eu fui convidado para ser o regente do capítulo de intercorrências. Bom, merecido. Merecido. Obrigado. Aí, assim, uma coisa que sempre me intrigou foi essa parte do óbito que a gente está falando aqui. Tem um termo em inglês que chama never event, né? O never event, ele é um termo que é de algo que nunca deveria de acontecer na medicina. Por exemplo, né, para quem está escutando, às vezes até muitos colegas não sabem disso. A pessoa vai operar uma perna, amputar uma perna, erra e amputa a perna boa. Essa não pode. Isso não tem que discutir, gente. Essas coisas não tem que discutir. Não. É muito frequente, graças a Deus não é. Por exemplo, o paciente cai de uma maca, né, e vai a óbito. Isso é um never event. Uma coisa que é um never event também, que a gente sempre discute, é escara. Escara é um never event. Sim. Tá? Ela é classificada. Demorou demais, não é? E tem algo que, na hora que eu li, me tocou muito e teve muito a ver com essa missão, né, que eu peguei nesses 2 anos no capítulo de intercorrências. E o óbito de paciente ASA 1, ele é visto como um never event. Olha que interessante isso. Então, ele é algo que nunca deveria acontecer. E é óbvio que não poderia acontecer. Pode acontecer? Pode. Né? Não estou falando que é erro, que não é. Mas é algo que a gente deveria de ter, eu falo que uns olhos muito mais focados nesses eventos dentro da nossa especialidade. E aí volta naquilo que a gente falou do nosso quintal. Porque quando tem um óbito lá no Amazonas, é divulgado, isso repercute no seu consultório, Zumar, no do Assad, no meu. Então, isso, ele diz respeito a todos nós. E assim, se a gente voltar para a aviação, Zilmar, que nem você falou da aviação, a gente aprende muito com a aviação. Né? Olha que interessante. O checklist, que hoje em dia está sendo cada vez mais frequente nos hospitais, não é à toa. Foi pego da aviação. Olha só, isso veio da aviação. E nessa mesma linha de pensamento, isso eu já até conversei numa reunião lá que a gente teve dos regentes dos capítulos da sociedade. Falei, pessoal, se nós temos o checklist no início de uma cirurgia, né, que copiou da aviação, quando um avião cai, você tem um protocolo de uma comissão de investigação permanente de acidentes, que toda queda de avião no mundo, isso não é aqui, é no mundo, os protocolos da aviação são mundiais. Falei, quando você tem uma queda no avião, esse acidente ele é investigado pela aviação, pela aeronáutica. Essa investigação ela é interna, ela não tem função de punição, nem nada. Mas eu acho que a gente já passou da hora da gente seguir essa linha também, entendeu? E eu vou estar falando sobre isso na jornada de intercorrências na outra semana que vem. Lá em Belo Horizonte, eu vou tocar sobre esse assunto do óbito numa aula. E eu vou comentar... Seria importante a cada né? regional, talvez, fazer uma comissão de investigação sozinha, sigilosa para ela. Exato. Vai ter investigação policial, CRM, tudo, mas fazer a nossa... A ciência, o que a gente entende, né? Porque a medicina, o pessoal fala assim, a medicina é ciência. Não, medicina não é ciência. Medicina é uma arte baseada em princípios científicos que não são exatos. Não são exatos. Não são exatos. Então, mas nós podemos diminuir os riscos. Né? Assim como se diminuiu muito o risco de cirúrgico, morre-se muito menos do que já foi anteriormente, nós podemos ainda refinar. Os aviões quase não caem, eventualmente caem. Mas e aqui em Goiás, Zumar, aqui em Goiás a gente fez uma comissão, viu? Fizeram? Deixa eu perguntar uma coisa nesse sentido. Inclusive, uma dúvida até de alguém aí que mandou aí no chat, que é exatamente isso. Se vê, né, muitas vezes, assim, não diria uma invasão de especialidade, mas outros profissionais fazendo algo que, a princípio, classicamente seria da cirurgia plástica,
ou mesmo cirurgiões plásticos divulgando coisas que, às vezes, mirabolantes, ou mesmo pessoas que fazem cursos no final de semana e resolvem já ser, entre aspas, cirurgiões plásticos, né? E aí, assim, nesse mito ou verdade, é verdade que nós vivemos num país que não acontece nada, que não dá nada, que ninguém fiscaliza nada e que a coisa está aberta ou não? É mais ou Vocês que estão bem menos isso. envolvidos, aí, vocês aí que estão bem envolvidos, existem os conselhos fiscalizam alguma coisa? Existe algum órgão que olha, zela por isso? Ou o barco está à deriva Mas mesmo? a função, o Marcelo fez parte lá fizeste parte já do Conselho, né, de Goiás, ou Não, fizeste campanha? não, Não, fizeste campanha. eu participei de uma Câmara Técnica aqui em No Goiás. campo. Então, assim, a função do Conselho não é fiscalizar, ela é fiscalizar, proteger a sociedade do médico. Essa é a função do Conselho. Exato, Não é exato. ir atrás de dentista, de esteticista, de fisioterapeuta, não é atrás disso. Quem tem que cuidar disso é a polícia, é a vigilância sanitária, é o Ministério Público, que é o fiscal da lei. Está ali. Eu vejo todo dia propaganda ali no Facebook, no Instagram, de pessoas que não são cirurgiões plásticos, que não são médicos, fazendo coisas de médico. Se eu vejo, o promotor de justiça também vê, e é a obrigação funcional dele fiscalizar a lei. Né? Então, o Brasil realmente é um país irresponsável. Aqui é mais fácil prender a velhinha que está passando na frente da Alvorada com um terço na mão do que prender um traficante que tem ensaio no outro dia. Zumar. Não, mas Mas eu é verdade, concordo. é Eu verdade, é concordo também. verdade. É É verdade. fato. Porque assim, nos cobram muito, o médico ele é um dos profissionais mais cobrados da sociedade. Por quê? Nós assinamos o APGAR quando a criança nasce e depois atestamos o óbito quando a pessoa morre. Quer dizer, os dois momentos mais importantes da vida. E cuidamos da saúde durante toda essa parte. Então, nós somos extremamente cobrados, inclusive do Poder Judiciário, que nos obriga a uma série de coisas que eles não fazem. E falo isso com muita tranquilidade. Meu pai é juiz de direito, né? Eu estudei direito, minha irmã é advogada, então eu tenho um antepassado meu, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, eu tenho um primo que é ex-ministro do STJ, então eu falo porque normalmente eles são muito bons, mas alguns não são, como a gente. Né? Eles têm lá as maçãs podres. Se tivesse menos, talvez tivessem mais tempo para ir atrás disso que é saúde pública. Só para dar um pequeno exemplo. Aqui em Florianópolis, o Hospital Universitário, onde eu sou chefe da residência e do serviço, que é o voto, é aqui que nós recebemos os queimados. O hospital, que é administrado pela EBSER, que é uma empresa estatal federal, cuida dos hospitais universitários do Brasil, não paga os meus preceptores para fazer plantão, né? Para fazer sobreaviso. Então, se chega um queimado à noite, vai ser tratado por quem? Não é? Então, eu pessoalmente, junto com outro colega cirurgião plástico, que é professor do serviço, vamos contratar um advogado para oficiar a EBSER para pagar essas pessoas. E eu vou chegar para o promotor e dizer: Excelência, se você se queima, se Vossa Excelência se queima, se o pai de Vossa Excelência se queima, se a sua esposa se queima, vai para onde? O seu filho tem um hospital infantil que funciona muito bem, mas os seus irmãos, os seus pais e a própria Excelência se queimar, não vai ser tratada por um cirurgião plástico, porque essa hora não adianta ir para o hospital privado, tem que ir para o hospital público, que tem toda a estrutura de residência, vários cirurgiões,
Um paciente desse, esse dia eu estava operando uma queimada que caiu em cima me chamaram, eu opero pouco hoje no serviço. Aí ela caiu, mas caiu em cima que se queimou muito, em cima do fogão, ela teve um mal súbito, caiu em cima do fogão, uma senhora de 60 e poucos anos. Aí eu fui lá operar também. E nós estávamos em 4 residentes, 2, um preceptor, eu como regente, operando a paciente para a cirurgia fosse rápida, que ela pudesse sair da UTI, como saiu, e fosse para o quarto, e já está para ter alta. Então, precisa de muita gente. Isso não dá para fazer no privado. Não dá. Tem que ser no hospital público. E, para isso, tem que dar condições ao hospital público. Os médicos trabalham lá não é nem pelo salário, é porque gostam da medicina. Todos eles têm o cirurgião plástico, a maioria de nós vivemos com o que ganhamos na medicina privada. Mas todos nós trabalhamos na medicina pública também. Não é? Por quê? Porque nós gostamos de medicina. Nós nascemos para ser médico. Eu sou voluntário aqui na UFG. Eu trabalho como voluntário aqui. Sabes que eu fui famoso Deus lhe pague. Eu fui voluntário. Mas ele paga, Marcelo, pode ficar tranquilo, ele paga. Eu falo que eu ganho, sabe o que eu ganho? Eu ganho meu aprendizado de estar mexendo com cirurgias reparadoras, casos complexos. Isso. Eu ganho, de certa forma, de estar ajudando um pouco na formação dos meninos, né, batendo um papo com os alunos, com os residentes de outras especialidades. Né? Eu falo que eu ajudo e ganho ao mesmo tempo. Né? Eu falo que não é zero, eu tenho meu ganho. Nossa. Né? Eu gosto de doar esse tempo, né, na reparadora. Marcelo, a lei do trabalho voluntário foi feita por um deputado federal aqui de Santa Catarina, o Paulo Bornhausen. Ele fez a lei porque antes tinha medo de deixar voluntário para não ter vínculo empregatício e tal. E eu fui o primeiro voluntário do hospital universitário. Assim que eu voltei, eu fui voluntário, médico voluntário. Fiquei 3 anos, depois tive uma bolsa de recém-doutor, daí já entrei na universidade, depois fiz a prova para professor. Mas fiquei como voluntário lá. E o nosso serviço, ele tinha a metade dos médicos que trabalhavam lá eram voluntários. Aí essa empresa estatal proibiu o voluntário. Então, hoje só proibiu o voluntário. Quer dizer, eles estão chateados, porque eles gostavam de ir lá. O cara ia lá, olhava o residente, é bom. O meio universitário, ele é muito bom, né? A gente cresce, a pergunta é boa, a gente não fica numa ilha. Perfeito. A gente fica numa grande metrópole. Pessoal, a live está tão boa. A live está tão boa que já foi 1h30 aqui. Fala aí, Assad. Posso puxar um pouquinho de volta para cá? Pode. Posso puxar um pouquinho? Vai lá. Vamos lá. Aí. Vamos tentar dar uma última apimentada, pelo menos minha, né? Vamos fazer para caminhar para a finalização aqui. O que tem de realmente novo na cirurgia plástica? O que não é mito? O que é verdade? Que vocês vão falar assim, não, olha, isso aqui não é mito, não. Isso, de verdade, a cirurgia plástica não tinha, ou pelo menos não desta forma como tem. Eu já tenho uma opinião, já eu dou a minha. Mas o que não tinha? Desculpa, Marcelo, de eu estar assumindo com as perguntas aí. A live é tua, meu amigo, mas eu vou... Não, a live é nossa. O que tem de novo? Assim, objetivamente. Isso aqui é novidade ou é mais novo, mais recente? Para mim, difícil. A qualidade da anestesia. É a qualidade da anestesia, para mim. A segurança da anestesia. Marcelo. Eu acho que é a segurança mesmo dos pacientes, né? Que nem a gente falou desse checklist, as drogas na anestesia, né? A preocupação dos hospitais em relação à segurança, infecção, porque a nossa especialidade, ela é uma especialidade muito manual, completamente, né? As tecnologias novas revolucionaram a plástica. Eu falo, não, eu não penso dessa forma, sabe? E quem está usando, eu tenho vendo muita gente vendendo aparelho, né, parando de usar, né? Então, assim, para as pessoas ficarem tranquilas, né, Assad? Foi boa a pergunta, porque não está tendo tantos milagres. O que você acha? Vou emendar essa pergunta em outra. Do que eu vejo, que a gente vê pouca coisa, que a gente vê que a gente quase não fazia, ou fazia muito pouco, ou a gente não tinha muita variação, muita possibilidade, eu vejo que a parte dos glúteos.
Eu acho que a prótese glútea, em especial, é uma prótese relativamente nova, perto da prótese mamária. Se você for ver, a prótese mamária de 1900, a primeira publicada de 62, 63, mas ela era usada antes e a gente... A Marilyn Monroe tinha. A gente não tinha essa publicação, né? A gente não tinha essa publicação. Eu acho que a prótese glútea melhorou muito a tecnologia dela. Muito. Hoje a gente pode usar a prótese glútea com segurança dela não romper, né? Pelo menos não com facilidade, e dela ter um resultado interessante. E eu acho que todo o raciocínio, não sei se vocês perceberam, mas o raciocínio da região glútea hoje, eu acho que ele está mais bem estudado. Eu acho que o Marcelo tem dados, o Zumar também tem muitos dados, mas acho que o Marcelo tem dados aí para nos falar até a respeito disso. Né? O que é? Isso é antigo? O meu conceito está errado ou está certo? Mito ou verdade? Eu acho que não é tão nova. Eu faço isso aí faz 30 anos. Fiz mais. Hoje eu digo para o paciente assim, há duas formas de gluteoplastia. Uma, gordura. Faço a lipo e coloco lá que vai ser a mais ou menos absorvido. Também não coloco demais, porque colocar demais é um enxerto, não vai pegar. Então coloco lá 150, 200 ml no máximo em cada lado. E se a paciente deseja aquele resultado que ela viu inicial, ou se ela não tem gordura, aí o implante... Eu acho o implante de glúteo uma coisa maravilhosa. Eu adoro cirurgia. Né? Existe um mito muito grande em relação à prótese glútea, né, dos pacientes. Isso. É um mito muito grande. Porque muita gente não sabe operar. Essa debandagem aí de pessoas para o PMMA, né? Porque não é cirúrgico, faz no consultório e prótese é perigoso, isso e aquilo. Bem, PMMA mata a pessoa, deixa com insuficiência. Vai sair agora o CFM, estava falando com a Grazela hoje, vai fazer uma resolução proibindo o uso do PMMA e proibindo qualquer injeção intramuscular de qualquer substância. Que bênção. Tomara. Porque o PMMA, para pequenas coisas, até se podia fazer. Eu passei aquela época que era provar, que podia usar, eu usei muito. Mas 2 ml, 3 ml. Hoje, existe gente que faz a gluteoplastia, bota 200, 300, 400 ml. Sim. Isso aí pode matar a pessoa por embolia, pode dar insuficiência renal. É um veneno. Isso não é um mito, isso é uma verdade. Uma verdade. Isso não é mito. Eu vejo que tem... do PMMA. Banido, o PMMA tem que ser banido. Eu vejo que o glúteo, ele caiu um pouco assim, porque tinha um vídeo na internet que a moça virava a prótese dela e todo mundo chegava no consultório e falava assim, mas eu vou colocar a prótese glúteo e vou ficar virando. Eu falei, não, é que aquela prótese está fora do lugar. É por isso que não estava no lugar certo. Né? Outra pergunta interessante aqui, que a Mayra fez. Cirurgia combinada. Muito interessante, muito comum no meu consultório. Eu vou falar para vocês a minha rotina que eu falo. Não existe nenhuma literatura proibindo a cirurgia combinada. O que a gente tem de literatura apontando são as 6 horas. Né? Isso é o que a gente tem de marco de 6 horas. Então, por exemplo, tem paciente que fala, doutor, me falaram que não pode fazer cirurgia tripla. Eu falo, é errado isso. Né? Errado. A gente pode fazer cirurgia tripla, mas tem que analisar vários fatores. Tem que ver seu peso, tem que ver se você tem diabetes, hipertensão. São vários fatores que vão me deixar à vontade de fazer ou não. Outra explicação que eu passo para os pacientes, né? Que tem bastante gente que acompanha nós aqui, é o seguinte, fala, doutor, mas não é mais perigoso a tripla? Eu falo, veja bem, se eu fizer 3 cirurgias, vamos pensar que, teoricamente, eu tenho mais risco do que uma cirurgia com 2 ou com 1. Tudo bem, eu vou mexer em mais partes do corpo, vamos pensar nessa lógica. Mas, ok, né? Comparando uma com outra, não tem estudo, não tem nada para isso. Mas se você fizer todas separadas, cada vez que você for operar, é um risco. É como avião. Como avião. Exatamente. Daqui até Amazonas tem o mesmo risco, tem menos risco do que sair daqui para Florianópolis, para Curitiba, São Paulo,
São Paulo, Rio, Rio, Amazonas. Exato. Então eu falo, não tem nada proibindo a gente, quem perguntou pode fazer, tá? Mas é importante esse marco das 6 horas, vamos botar aí 6 horas, 6 horas e meia, papapá. Então não tem nada proibido, pessoal. Pode fazer cirurgia combinada, mas o tempo sim. E eu já sei de processos de pessoas que foram condenadas, colegas cirurgiões plásticos, de cirurgia de 10, 12 horas e a paciente teve complicações. Porque não tem como se salvar de uma dessa. Entendeu? Uma cirurgia eletiva, estética, demorar 12 horas, 10 horas, não está certo. Tá? Me perdoem quem demora um pouco mais, mas isso não existe, isso não pode, isso é danoso para o paciente. Quem demora mais, Sim. tem que operar menos essa, coisas. pegando essa mesma ideia, pegando essa mesma ideia aí, e a idade, não sei se vocês escutam, eu escuto de vez em quando no consultório, doutor, minha mãe tem 63 anos de idade, ela ainda pode operar, não pode operar, né? A paciente com mais verdade. A paciente com mais idade que eu operei, fiz uma face, ela tinha 92 anos. Agora, a saúde dela era perfeita. Foi para o cardiologista, fez isso, fez aquilo. Eu fiz anestesia local sob sedação, fiz uma face normal, sem nada de... é engraçado, deep plane. Isso aí eu aprendi com o Marchak faz 30 e poucos anos, agora virou novo. Deep plane, não tem nada de novo, né? Eles gostam de botar novo estranho. Deep plane, dual plane. E assim, então, eu acho que o importante é a saúde do paciente. Isso. Eu falo muito isso aí no consultório, então só tentando desmistificar um pouco isso aí, já que o nosso assunto é esse de mitos e verdades, eu tento desmistificar exatamente isso. Eu falo assim, o que mais vale não é a sua idade, é a sua saúde. Tem pessoas de 30 anos de idade que não têm saúde para serem operadas, então esquece, 25, 30 anos não tem saúde. E tem pessoas hoje, quando eu corria... Já neguei uma cirurgia para uma menina de 22 anos que tinha uma deficiência na proteína C e tinha feito já 4 embolias numa perna, trombose numa perna e 5 na outra. Essa paciente não tem indicação, na verdade ela tem contraindicação à cirurgia plástica estética. Deus não me livre, não é encrenca não. Não é exatamente. Seguro. E tem pessoas, como eu disse. Isso aí é asa 3, para mim asa 3 não tem indicação de cirurgia plástica estética. Quando eu corria, tinha pessoas com 60, 70 anos de idade que me passavam na corrida. Esse está muito melhor do que eu de saúde para correr, né? Então eu é que não poderia. É muito bom isso aí, porque muita gente tem essa dúvida. Não sei se com o consultório de vocês também ou não. Às vezes também tem. E é uma cirurgia comum no meu consultório de eu fazer mama, lipo e abdômen, né? Num ato só. Eu acho que é uma cirurgia bem interessante para mulher que teve variações de peso, outra dúvida importante, assim, por exemplo, fazer cirurgia. Lá no começo, eu tinha na clínica, eu tinha um sócio que era ginecologista e fazia o abdômen, ele fazia a esterectomia. Depois de, mas isso faz 30, há 25 anos eu não faço mais isso. A não ser que seja uma cirurgia muito pequena do colega, senão eu não faço mais. E se eu conheço bem o cirurgião também. Se não, eu sei que ele é um cirurgião rápido, por exemplo, fazer uma laqueadura, ou fazer o cara vai tirar umas varizes, o cirurgião que vai lá faz as varizes em 1 hora, e eu vou lá fazer a mama. Eu não tenho problema. Eu acho que tem estudos, Omar, já mostrando que cirurgias combinadas com cirurgias intracavitárias, você aumenta a chance de complicação, sim. Intracavitária. Então, assim, também não gosto e não vou fazer uma mama, lipo, abdômen com uma esterectomia junto, uma cirurgia maior. No máximo, assim, vou fazer uma plástica de abdômen, que eu já vou abrir tudo, já dou o plano para o paciente, para o colega, já sei que é um colega que opera rápido, que opera bem, aí ele já abre na poneurose, eu falo, já faz aí, eu falo, deixa que eu fecho. Tira. Deixa que eu fecho, que eu já vou fechar a poneurose, fazer aqui, aí sim dá para a gente entrar e pensar em algo seguro para o paciente. Mas nesse caso, e eu já tive experiência nesse caso, infelizmente, felizmente positiva, mas infelizmente negativa, o colega tem que ser muito parceiro seu, porque é uma cirurgia que junta 2 áreas diferentes de atuação, 2 especialidades, 2 coisas, e
quando dá algum problema, muitas vezes a pessoa acaba É o cirurgião responsabilizando a plástico. cirurgia É o plástica, cirurgião né? plástico. Então a pessoa tem Lógico. que ser muito realmente parceiro e não pode ter qualquer problema, porque acaba caindo no colo. Parece que, enfim, não vamos entrar nessa celeuma, mas de toda forma, muitas vezes acontece. Agora, eu acho perfeitamente possível. Hoje não faço mais, hoje não faço Também. cirurgias intracavitárias com extracavitárias. Eu acho assim, é possível, então acho que é uma verdade, é possível, tem quem faz, É tem verdade. sucesso, parabéns, muito obrigado. Eu não faço mais, mas eu acho que é possível, sim. Também, Se o problema também, Eu só fiz uma não vejo. também não laqueadura faço mais. só e foi muito rápido. Né? Eu Sim, dei não, todo o plano Também do não. campeão que e não fechou. sou contra, Marcelo, pelo amor de Deus, não Não, sou eu não, contra. Eu também digo assim, não, só que eu não faço mais também. eu não faço mais. Eu hoje faço assim, faz primeiro uma, depois eu faço a minha. Cada um é pai da sua criança, Isso é entendeu? maturidade, isso aí eu não Cada, quero encrenca. cada um é Sabe pai aquela da história? sua criança. Quando eu tinha lá, aqui a gente dirigia, aquela época, eu acho que vocês passaram por isso também, a gente já dirigia com 15 anos, né? Já pegava o carro e saía. Hoje não dá mais, né? Mas lá com 16, 17, 18 anos, a gente saía, ia lá tomar cerveja e tal. Hoje, se eu saio, eu já pego o Uber. Eu pego o Uber. O meu carro é o Uber. Se eu saio, vou tomar um vinho, vou tomar alguma coisa, vou para um jantar, é Uber. Então a gente vai ficando mais experiente. Eu A gente vai também, é muito ficando mais mais prático. experiente e mais seguro, né? Pessoal, eu acho que já deu tempo nosso aqui, estamos para quase 2 horas. Eu acho que eu só vou salvar a Lucélia Sintra aqui, coitada, que está querendo fazer uma atrocidade com o corpo dela aqui com PMMA. Lucélia, é o seguinte, tá? É a maior enrascada que você pode arranjar na sua vida. Minha última paciente de hoje foi um PMMA no glúteo. O que a gente tem que entender? Tanto o CFM, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Dermato, até a Anvisa, até a própria Anvisa fala que não pode usar para fins estéticos. São para correções e nunca em grandes volumes. Para glúteo, é sempre em grandes volumes. E o grande, né, o diferencial que está acontecendo hoje em dia, que está assustando a gente como cirurgião, é a insuficiência renal nos pacientes que colocaram para MMA. Insuficiência renal crônica. Entendeu? Então, Lucélia, pelo amor de Deus, e o grande problema, Lucélia, que eu tenho certeza que você caiu, meu bem, foi essas imagens de antes e depois, e esse Instagram desses picaretas aí, só tem resultado fantástico, imediato, e ninguém fala de complicação. Infelizmente. Tá? Então, foge disso, meu bem. A encrenca é muito grande. Fugir disso, outra coisa, fugir de influencer, digital influencer, que normalmente é paga ou trocou. Quem de nós que já não recebeu uma proposta de influencer? Doutor, eu faz isso aqui, vamos trocar, fazer uma permuta, assim, não. Escambo, isso não se faz mais. Faz o teu trabalho e eu faço o meu, né? Então, isso é muito perigoso. Porque quem vai operar é o cirurgião. Né? Eu sempre falo para todas as pacientes minhas, foto de Instagram é primeiro dia de namoro. Por quê? É o primeiro dia de namoro. Quem já namorou no primeiro dia sabe como é que é. O homem é lindo, a mulher é perfeita. Então, aquela foto que está no Instagram é aquele primeiro momento, tá? Então, se você quer conhecer mesmo, se você quiser, você fala assim, doutor, me mostra uma foto de 2 anos, de 3 anos. Aí eu quero ver se esse resultado do primeiro dia de namoro, se é o casamento de 10, 12 anos, se não é, entendeu? E ainda Ou no seja... Instagram se usa filtro. Se usa filtro Então é assim, ainda. só se mostra aquele momento maravilhoso do final da cirurgia e tudo mais. Ou aquela coisa da balada. Mas, de toda forma, foi muito bom, viu, Marcelo? Porque realmente você salvou a Lucélia. Você salvou a Lucélia. Vamos repetir. Vamos, terminar, Gilmar, mas eu tenho foi que ótimo, Gilmar, salvar a também. Lucélia, tadinha. Oh, meu Deus Gilmar do céu. sempre muito agradável. Mas assim, eu acho que é um trio. Aqui, os três mosquiteiros aqui, Uau. a gente. Vamos fazer. Vamos Foi... fazer mais, hein? Marcelo, acho que é um grande. E ele faz toda semana, é excelente a live dele enquanto ele caminha na esteira. É muito boa aquelas lives tuas. Eu acho que a gente tem que fazer isso realmente bastante. Fazer sozinho, fazer junto. Junto é muito bom. Tem o Zé Otávio de São Paulo, que daria um bom quarteto. Zé Otávio é muito bom mesmo. Muito o Zé Otávio é bom. excelente. Ele é muito bom e pensa muito parecido com a gente também. Muito parecido. Esse negócio da live, de fazer andando na esteira, eu comecei fazendo na pandemia. Né?
dormia, eu comecei a fazer bicicleta ergométrica aqui em casa, eu liguei, comecei a ligar e fazer live e começou a dar certo, né? E é E muito bom. não, eu vou gastando minhas calorias ali, vou pegando tempo e vou Não, indo. e Pessoal, foi não tem, fantástico, e sabe? uma Foi coisa que nós fantástico. três aqui não temos medo é É, de falar a verdade. Porque muitas vezes a pessoa é tímida, ela não tem, talvez não tenha estudado tanto, não tenha tanto estofo científico para dizer, não, isso não funciona. Não tem chão suficiente. Eu sei que isso funciona e isso eu sei que não funciona. Eu sei que o PMMA faz mal. Eu sei que tal técnica ela funciona em alguns casos, outros não. Não é, as pessoas não são iguais. Cada técnica tem a sua indicação. Uma menina com 18 anos, pele dura, magrinha, com um pouquinho de gordura acima do umbigo, abaixo do umbigo, um pouquinho na lateral, faz uma lipo, fica maravilhosa, e coloca um implante, fica maravilhosa. Uma senhora que já teve 3 filhos, que engordou 20 na gestação, já não vai ser igual. Então, depende do cirurgião e depende do como vem o paciente. Lógico. exato. Né? Pessoal, então, olha, foi ótimo falar com vocês aqui. Que É uma bate-papo. maravilha. Que bate... Tanto que o tempo passou, falamos 2 horas aqui, eu pensei que estava dando nem 1 hora. E assim, eu acho que o mais importante é a gente continuar falando a verdade, sabe? Percam a vergonha, dê a cara a tapa, isso faz a diferença. Né? No começo eu falei assim, vou obrigado, e eu tenho retorno no meu consultório com os pacientes. Eu tenho paciente que vai no meu consultório e fala, doutor, eu vim aqui por causa do seu Instagram. Eu falo, eu faço uma antipropaganda, né? Porque eu não faço propaganda, eu só passo informação e falo a verdade. E mesmo assim eu tenho paciente, isso é muito bom. E Marcelo, a diferença a gente faz não é propaganda. Nós mostramos que propaganda ela nunca fala a verdade. A propaganda sempre é uma mentira, ela tem uma A parte de propaganda mentira. quer vender. E se A você propaganda quer vender, quer existe vender. o viés. Né? Exatamente, sempre. Nós não fazemos nunca propaganda. Nós somos mostramos. Propagadores de informação. De informação. Exatamente. Tem que ser Exatamente. ritmo. E não somos donos da verdade, eu acho. Mas eu Nunca. acho que a gente procura sempre uma informação séria, uma informação que tem uma base, que tem uma substância, que a gente pode dizer, olha, a fonte é essa. Né? Amanhã, se mudam os estudos e mostram o contrário do que a gente falou, nós vamos dizer, olha, era até aquele dia e agora deixou de ser. Né? Eu acho que é Ninguém tem isso que, no final compromisso das com o erro. contas... eu acho que é isso que a gente tem que acabar sendo no final das contas. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que esteve aqui na live. Muitos entraram, saíram, outros fizeram perguntas e tudo. E agradeço muito o convite do Marcelo, muito o convite do Zulmar. Eu acho que eu me convidei um pouco assim. Eu falei, Zulmar, se Você puder entrar abrilhantou na aqui o nosso live, bate-papo. me deixa entrar na live, entendeu? Mas agradeço muito ao Zulmar, agradeço muito ao Marcelo e a todo mundo aí que ficou aí junto com a gente aí e a participação de todos. Muito obrigado para vocês. Chegamos a ter 65 pessoas ao mesmo tempo, né? O que passa é bem mais que isso, mas 65 pessoas ao mesmo tempo é um público bem interessante, é bem bacana. E essa live, como vai ficar? Isso, eu vou deixar vocês e vou colocar no meu, quando eu vou recuperar o meu Instagram, vou colocar lá, eu acho que as pessoas vão assistir. Perfeito. E agradecer muito o Marcelo, que ele foi, o Marcelo Prado, ele foi a inspiração para fazer essa live. Né? Agradecer muito o Marcelo, ao Assad, que é um irmão, e os dois, e a quem assiste, quem teve paciência de nos assistir. Ganhou muito quem assistiu. Não, acho que foi muito bom. Pessoal, nós também, né? É muito bacana escutar o ponto de vista dos colegas. Isso enriquece muito nosso conhecimento. Pessoal, fantástico esse bate-papo aqui, nosso bate-papo, tá? E vamos que vamos continuar nessa linha, que eu acho que é esse que é o sucesso da nossa especialidade e para os pacientes, né? Eu acho que isso é o mais importante. Vamos marcar outra. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, Boa noite.